Sabe, no nosso mundo de hoje, que é super acelerado, hiperconectado, encontrar um pingo de equilíbrio parece uma missão impossível, né? A gente sente aquela agitação que puxa para tudo que é lado, uma sensação de estar meio perdido. E o mais curioso é que, por mais que pareça uma coisa dos nossos tempos, isso não é nada novo na história da humanidade. Essa imagem ela é muito forte. E ela vem direto do Evangelho. Imagina a cena. Os apóstolos tinham acabado de voltar da missão, super empolgados, contando para Jesus todas as maravilhas que eles fizeram. Só que Jesus, com aquela sabedoria dele, não olhou só para o cansaço dos apóstolos, mas para a multidão em volta. E ele viu um povo desorientado. Essa sensação, sabe, de precisar de um guia, de um momento de paz, é algo que a gente sente até hoje. Então a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje é exatamente essa. Como é que a gente navega por essa confusão moderna sem se perder de vez? A resposta, olha só que interessante, pode estar numa sabedoria bem antiga que nasceu de uma crise muito parecida com a que a gente vive. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa história. Para encontrar essa sabedoria, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para os últimos dias do Império Romano. Pensa numa época de desolação profunda, em que toda a estrutura da sociedade estava simplesmente desmoronando e as pessoas buscavam desesperadamente um novo jeito de viver. O cenário era o puro caos. A economia, quebrada. Segurança, nenhuma. A vida era uma incerteza constante. E foi esse o colapso geral que fez muita gente parar e pensar e procurar uma forma de vida completamente diferente, bem longe da confusão das cidades. E a primeira reação a essa crise toda foi um movimento de retirada. A palavra grega, monacos, deu origem ao nosso monge e quer dizer literalmente pessoa solitária. Essa galera buscava no isolamento, no silêncio, na meditação, uma conexão mais profunda, um sentido que o mundo lá fora já não conseguiu oferecer. Santo Antão talvez seja o maior exemplo desse começo. Pensa num cara de família rica, que de repente sentiu um chamado, vendeu absolutamente tudo o que tinha e foi viver no deserto do Egito. Ele não chegou a fundar uma ordem, mas o exemplo dele, sabe, de uma vida eremítica, focada na oração solitária, inspirou uma geração inteira a buscar Deus na solidão. Agora, o que acontece a seguir é muito interessante. Conforme mais e mais gente ia para o deserto, a própria ideia de solidão começou a se transformar. A experiência que era puramente individual começou a evoluir para uma coisa nova, comunidades organizadas. Basicamente, a coisa se dividiu em dois caminhos. De um lado, os eremitas, no estilo de Santo Antão, que continuaram na tradição do isolamento total. Mas do outro, surgiram os cenobitas, que perceberam que a vida espiritual também podia, e muito, florescer em comunidade, partilhando tudo, os bens, o trabalho e, claro, a oração. Foi uma virada de chave fundamental. E o grande nome por trás dessa transição foi Pacômio. Ele tinha um passado militar, então ele entendia como ninguém a necessidade de ter organização, de ter disciplina. Foi ele que criou as primeiras regras para a vida em comunidade, dando a estrutura que esses mosteiros precisavam para dar certo, para não virar bagunça. Então, centenas de anos de experiência no deserto, tanto sozinhos quanto em grupo, prepararam o terreno para uma ideia simplesmente genial. E essa ideia veio com São Bento de Núrcia. Ele conseguiu pegar toda essa sabedoria acumulada e transformar numa regra simples, mas, profundamente transformadora. Essa imagem aqui captura bem esse momento decisivo. São Bento, com base em tudo que ele aprendeu e viveu, estabelece uma regra que não ia só organizar a vida dos monges dele. Essa regra se tornaria um dos pilares de toda a civilização ocidental. E aqui está ela, a grande ideia. Duas palavrinhas que guardam uma filosofia de vida inteira. Ora et labora. Rezar e trabalhar. Era a solução elegante, poderosa, que aquelas comunidades tanto procuravam. Um princípio de equilíbrio que respondia de frente ao desafio de viver uma vida para Deus, mas sem fugir das necessidades práticas da vida. Então, aqui é que está o pulo do gato. São Bento, ele organizou o dia inteiro em volta desse equilíbrio. Ele dizia que a ociosidade era perigosa para a alma. Por isso, o dia tinha um ritmo. Tinha hora para o trabalho manual, para garantir o sustento do mosteiro, e tinha hora para a leitura sagrada e para a oração, que alimentavam o espírito. Uma coisa não existia sem a outra, era uma engrenagem perfeita. Isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Como é que essa regra, criada para monges há mais de 1500 anos, pode ajudar a gente hoje no nosso mundo hiperconectado? A resposta está em como a gente pode aplicar esse princípio na nossa vida. Olha que legal esse paralelo.
A crise, a busca por sentido, a sensação de estar perdido, são experiências humanas que atravessam o tempo. A resposta dos monges, de equilibrar ação e contemplação, continua sendo incrivelmente relevante para os nossos desafios de hoje. E aqui está a chave para a gente aplicar isso hoje. O equilíbrio do ora et labora não é sobre dividir o dia em 50% trabalho e 50% oração. É uma coisa muito mais profunda. É sobre cultivar um espírito de oração que se espalha por tudo que a gente faz, transformando o nosso trabalho numa forma de serviço, de adoração. Essa citação resume a ideia perfeitamente. Quando as nossas tarefas do dia a dia, sejam elas no trabalho ou em casa, são feitas com a intenção certa, com o desejo de fazer o bem, elas se tornam oração. O trabalho deixa de ser um empecilho para a vida espiritual e se torna a matéria-prima dela. Certo, então, na prática, como é que a gente aplica esse princípio? O segredo não é fugir do mundo, mas sim encontrar pequenos momentos de recolhimento dentro dele para que a gente possa voltar para a ação com mais propósito e com mais paz. E aqui a gente fecha o ciclo voltando lá para o início, para a história do Evangelho. Depois daquela missão intensa e dos resultados incríveis, Jesus não mandou os apóstolos trabalharem mais. Pelo contrário, ele os convidou para se retirarem, para descansar e rezar. Ele ensinou na prática o equilíbrio perfeito entre ação e meditação. O descanso e a oração não são a fuga do trabalho, mas a preparação essencial para ele. É nesse recolhimento que a gente encontra a força para não virar ovelha sem pastor. E assim a gente termina com essa reflexão. A sabedoria do ora et labora nos ensina aqui para navegar na agitação. Precisamos tanto da ação quanto da contemplação. A questão que fica para cada um de nós é, no meio de tanta notificação, de tanta demanda, onde é que está o nosso deserto? Onde a gente encontra aquele lugar de silêncio, mesmo que seja por um instante, para escutar, rezar e reordenar a alma antes de voltar para o mundo?